dar início na reunião, eu vou pedir para minha anfitriã começar a gravar para mim, gravar a reunião, tá certo? Vai ser gravado, né? Então, tudo bem. Espero que já comece a gravar. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Vamos retornar à nossa reunião do grupo de estudos de hipnose. Essa aqui é a 166ª reunião do grupo de estudo, no 21º ano, né? E agora, hoje, nós vamos ter o prazer de ter 3 mulheres, olha só as mulheres dominando a hipnose por aqui, né? 3 mulheres falando sobre esse tema, que é um tema bem atual, né? Ansiedade, isolamento social e hipnose, né? E compulsão alimentar, né? Eu acho que esse tema é um tema que vai ser bem interessante, e eu trouxe para falar sobre esse tema 3 pessoas que muitos de vocês já conhecem, tá certo? Só estou buscando aqui um detalhe. Uma é a doutora Rosa Mercaldi, que é psicóloga, ela é comportamentalista, especialista também em medicina comportamental, hipnoterapeuta e está com a gente, enfermeira de formação também, mas ela está com a gente no grupo já há uns 20 anos, desde 99. Exatamente. A Rosa está acompanhando a gente e ela não larga. Então, seja bem-vinda, Rosa, é um prazer. Obrigada. A segunda convidada é a doutora Maria Cristina. A Cristina é nutricionista, tá certo? Mas ela também é especialista em medicina comportamental, fez o curso lá na Unifesp, foi quando eu a conheci. E também tem este viés de lidar com a hipnose e com os estados modificados de consciência nas suas práticas, né? Então, por isso que eu a convidei, eu acho que ela tem bastante coisa a acrescentar. E, por fim, nós temos a professora doutora Célia Cortes, que é neurologista, né, Célia? Acho que é não, eu sou psiquiatra. Psiquiatra, perdão. Eu insisto em dizer que ela é neurologista, mas ela é psiquiatra, mas é que ela é uma grande estudiosa da neurociência. Na realidade, eu sou neurofisiologista. Exatamente. Meu caminho foi esse. Exatamente. Então, eu termino sempre confundindo. Curso de psicologia, sempre que eu estou na sua curso de psicologia. Exatamente. Mas está tudo ali vinculado. Ela é médica, então nós temos uma médica com essa formação e especialista em hipnose clínica já há muito tempo, foi presidente da Sociedade Brasileira, da Associação Brasileira, continua, hoje voltou para a associação, é do Conselho Consultivo da Sociedade. A Rosa é uma psicóloga e uma nutricionista. Eu acho que com estas 3 componentes, nós fechamos um rol bastante interessante para a gente poder discutir este assunto, né, que é o isolamento social, a compulsão alimentar e o uso da hipnose para a gente poder gerenciar essa ansiedade que causa, com todos os seus efeitos, né, do isolamento, e que eu acho que todo mundo tem visto todos os dias matérias na televisão e reuniões científicas sobre esse tema, né? Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos começar pela sequência. A Rosa, depois Cristina, depois a Célia, tá? Vai ser essa sequência. Eu vou fazer 3 perguntas, eu faço a primeira pergunta, as 3 respondem, depois eu faço a segunda, as 3 respondem, depois eu faço a terceira pergunta, as 3 respondem, né? Tem entre 3 a 5 minutos, tem 5 minutos, até 5 minutos para responder cada pergunta, tá? Depois que todas responderem as perguntas, aí elas podem fazer perguntas entre si também. Entre uma pergunta e outra, elas poderão fazer alguma
alguma colocação intermediando essas perguntas, sem problema nenhum. E quando terminar todas as 3 respostas das 3 participantes, aí a gente abre para a plateia, que eu sugiro que, de preferência, já que eu tenho uma co-anfitriã que está gerenciando para mim, eu gostaria que vocês fossem escrevendo pelo bate-papo, porque aí, pela sequência do bate-papo, eu não vou ser deselegante, né? Já que nós vamos seguir uma sequência de quem chegou primeiro, quem perguntou primeiro, vai ter a sua resposta, né? A não ser que sejam perguntas semelhantes. Aí a gente junta todas numa só. Tudo bem? Então, eu vou partir para a primeira pergunta. E a primeira pergunta que eu fiz para todas, né, era: como você define compulsão alimentar sob o ponto de vista da sua prática profissional? Quais os comportamentos que sugerem esse diagnóstico e quais os grupos de pessoas mais vulneráveis por conta do isolamento social? Então, Rosa, pode começar. Bom, conceitua compulsão alimentar, né? Ela resulta de padrões alimentares onde o indivíduo viola os princípios de qualidade e quantidade e os padrões saudáveis do comportamento alimentar, né? Então, o indivíduo, na verdade, ele perde o controle sobre os seus padrões alimentares, né? Comer todo mundo precisa, e quando a pessoa perde esse controle, né, e quebra, ultrapassa a quantidade e a qualidade do padrão alimentar, a gente tem uma compulsão alimentar. Vinculado a essa questão, como nós estamos falando, né, da compulsão alimentar, da obesidade na pandemia, né, o que é observado que aconteceu nesse tempo? É um período curto e, ao mesmo tempo, um período longo, né? Período curto, que as pessoas tiveram que se readaptar a uma série de coisas, mas já está sendo um período longo pela situação de estresse e de mudanças. Dentro desse período, o que nós tivemos com relação à obesidade? Teve um aumento significativo, sim, tá? Aumentou muito, então quem não era obeso se tornou obeso, o obeso se tornou mais obeso, o que era mais obeso se tornou um obeso mórbido, né? E a gente percebe alguns fatores da pandemia que interferiram para essa obesidade. Acho que o primeiro deles, né, é a incerteza e as perdas pessoais e financeiras, né? Então, e até as perdas de pessoas também dentro da família ou de pessoas próximas. A ansiedade e a depressão, né? Muitas pessoas estão com um nível de ansiedade e depressão muito altos, e aí as pessoas falam assim: quando eu estou ansioso ou deprimido eu como. Na verdade, não é a ansiedade ou a depressão que leva a comer. A pessoa busca comer para se livrar daquele sentimento, aquela sensação ruim que ela está sentindo, né? É a busca de um prazer imediato. Outra coisa nova que né, nessa pandemia é a situação de home office, né? Então, poucas pessoas no Brasil, não era ainda muito cultural o sistema home office, com exceção de algumas pessoas. Então, você estando em casa, né, a oferta é muito grande. Você passou pela cozinha, tem ali, né? Você passou para não sei onde, você tem. Então, a comida está em volta o tempo todo. Junto com o home office, a convivência com os familiares por muito tempo. Em grande parte das pessoas gerou um estresse muito grande, principalmente quem tem criança em casa, né? E dentro desse estresse também aumentando o nível de agressividade, chegando até, infelizmente, em alguns casos de violência, onde faz com que aumente também esse estresse na busca do alimento. Outro fator é o delivery, nós já tínhamos, né? Mas agora ele ficou forte na pandemia. Então, tudo está ao acesso de um celular. Você não precisa nem telefonar mais, né? Você manda uma mensagem, a comida chega. Então, é muito rápido entre o querer comer e a comida estar presente durante a pandemia. E aí a gente tem também o efeito da mídia social, né? Que apesar de comer, de engordar, ainda tem aquela exigência do corpo perfeito, do ideal, enfim, que aí começa a gerar outros sofrimentos. Então, esses são alguns dos aspectos que eu vejo interferindo da pandemia, né? Efeitos da consequência da pandemia,
interferindo para o aumento da compulsão alimentar e da obesidade. Muito bem, Rosa. Você percebe que você sente que talvez exista algum grupo mais vulnerável para esta situação? Eu acho que quem já Crianças, tinha, adultos, jovens, eu acho que adolescentes? quem já tinha uma propensão, né, a engordar, quem já era obeso e quem já tinha uma propensão a comer mais, eu acho que esse grupo foi mais afetado. Crianças, eu percebo que eu percebo algo, é que eu não atendo criança, né? Então eu não convivo tanto com criança, mas de relato de paciente, de algumas amigas, dos filhos estarem engordando, sim. Ah, e outra coisa, né? Que também afetou nessa pandemia, que eu esqueci de colocar esse fator, a falta de exercício físico. Antes, por mais que as pessoas não fizessem, algum exercício a gente fazia. Né? Então, caminhar até determinado lugar, ir até algum lugar, subir escada, descer escada. Né? Andar no Então, shopping? andar no shopping, mas no dia a dia mesmo, né? Eu percebo até por mim, eu andava do estacionamento até o consultório, eu subia escada, descia escada o tempo todo. E de repente, não, me vi fechada aqui, né, em 3x3 o dia inteiro. E então a falta de exercício físico também, as crianças, né, confinadas, sem contato com outras crianças e sem atividade física. Então é computador, celular o dia inteiro. Tá Né? certo. Inclusive aula. E aí, assim, a busca por doces, né? Aumentou muito a busca por doce. Eu até brinco, eu falo assim, eu tenho meu condomínio, de um grupo de WhatsApp, ele se subdividiu para 4 grupos. Nós temos 4 grupos, sendo que um chama Empreendedores NC. É comida, assim, vendendo o dia inteiro, entendeu? Então, assim, você não precisa sair daquele dentro. É muita gente, vai fazendo bolo, fazendo doce, fazendo pão disso, pão daquilo. Você olha e fala, gente, isso daqui é um engordativo, né? Ninguém faz salada, ninguém vende salada aqui dentro. Entendeu? Vende-se de tudo, mas assim, de comida, todos os engordativos possíveis. E é a busca, né, das pessoas pelo carboidrato, né, pelo açúcar, que é o que aumenta o ganho de peso. Tá bom. Cristina, e você, Cristina? Como você define essa compulsão alimentar sob o ponto de vista de prática profissional? E quais os comportamentos, que sugerem esse diagnóstico? E se existe algum grupo que, na sua prática, você acha que é mais vulnerável? Bom, é lógico que assim, a gente sabe que a compulsão alimentar, ela se dá pela falta de controle, pela perda do controle das quantidades e qualidade dos alimentos consumidos, né? Tá ruim, Osmar? Não, está dando para ouvir bem, pode falar. E, Agora travou. e existem... Travou? Não, pode falar, pode Tá. falar. Tá, então, assim, essa falta de controle na quantidade e qualidade do que você consome é como se faz o diagnóstico de uma compulsão alimentar, isso é fato. Aumentou muito na pandemia, sim, eu não acho que seja só em crianças, adultos também, pelo fato de ter a família, por uma série de coisas, até o acesso ao alimento mais saudável, né? Que principalmente as Cristina, pessoas está não tinham falhando. acesso. Às Está vezes dá falhando uma muito? falhada no seu, tá? Mas eu acho. Você está com 2 Net. microfones? Não. Não, tô com um só. Tá, então vai, continua, vai falando mais devagarzinho, que eu acho que vai dando. Vai. Tá. E ele proporciona uma facilidade maior, né? Uma proximidade maior da alimentação, com a alimentação. É a qualidade dos alimentos, porque para estocar, você acaba estocando alimentos, lógico, muito mais ricos em carboidratos, tem muita facilidade de ter, até pela conservação desses alimentos que são mais fáceis. Então, o tempo de prateleira, lógico, do carboidrato, ele acaba sendo mais fácil, mais maior, e acaba tendo isso muito mais próximo. Acho que para as mães também acontece uma coisa complicada, porque a gente pensa assim, a criança está comendo o dia inteiro muito doce, mas a família em si, o que acontece? A mulher tem essa tendência de querer proporcionar para a família passatempo e acaba levando tanto para
como um agrado, também virou um passatempo das pessoas comerem. Então, e a falta de atividade física, a qualidade, a quantidade, tudo isso vem piorando muito e aumentando muito, sim, o peso, e muitas pessoas perdendo o controle pela própria angústia, incertezas, inseguranças, a própria ansiedade do que vai acontecer, como vai ser, do como é que eu vou ter para pagar as coisas no final do mês. Essa ansiedade gera mesmo esse descontrole total. Então, tem muitas pessoas descrevendo essa compulsão muito mais do que antes no consultório. Vocês acham que isso chega a ser uma compulsão? Existe um Então, parâmetro para dizer? Porque comer um pouco mais e não ter isso tudo demonstra, sim, quer dizer, é um balanço positivo a favor de engordar. Mas é a perda de será controle, que né? A perda de a compulsão controle. é o controle? É a perda de controle, Não. que faz com que a pessoa ela tenha consciência, né? Mas ela continua comendo, ela não consegue parar. Sem fome, né? Sem fome. Ela Sem se fome. sente saciada, mas ela continua comendo. Então, ela às vezes, muitas vezes passa mal. Ela tá se sentindo mal já de ter comido muito e continua comendo. É difícil. No consultório de uma nutricionista, é muito difícil o paciente chegar de cara e falar: eu tenho uma compulsão alimentar. Você vai descobrindo isso aos poucos, né? Então, assim, muitas vezes não chega a uma compulsão, né? E Na maioria dos casos. você acha que é mais vulnerável o adulto, o adolescente ou a criança? O adolescente eu acho que é mais vulnerável, e hoje em dia eu percebo muito no adulto. A criança também, eu acho que todos, ficando em casa todo mundo, começou a ter um generalizando, viu? Né? Percebi Bastante, menos no percebi. adolescente. Aliás, em todo aspecto da pandemia em geral, eu percebo que o adolescente se sentiu menos afetado em tudo, porque o mundo dele já era um quarto diante de computador e celular. Então, o adolescente eu vejo que foi o que menos ficou afetado com tudo. O idoso, porque já tinha aquele esquema, né? Vai todo dia no mercado, vai aqui, vai ali. E ele não é muito tecnológico. Então, o idoso, sim, eu acho que é o que mais sentiu. O adulto e a criança, porque a criança não tem com quem brincar, não vai na escola, etc. Mas o adolescente, eu vejo que estão sofrendo menos com tudo, inclusive com ganho de peso. Eu não tenho visto adolescente ganhando tanto peso nem comendo tanto. Eu tenho recebido um número grande no consultório, mas eu acho que depois do que você está dizendo, eu concordo com você. Eu acho que o adolescente é o que em uma proporção menor mesmo. Muito bem. Célia, vamos lá, Célia. Bom, vamos lá. O que você acha disso tudo aí, dessa pergunta? Preciso ver se você já ouviu a pergunta 2 vezes, né? Eu concordo com as minhas 2 amigas. Realmente, o adolescente, né, fica mais tranquilo em relação a essa pandemia. E tudo que foi aqui dito, muito aproveitável, né? Sem dúvida nenhuma. E eu vou falar a minha parte, né, sobre compulsão alimentar, que na realidade é uma condição em que o comportamento busca e consome, né, o alimento fora do controle racional. Bom, por trás dessa compulsão, você pode ter um transtorno depressivo ou de personalidade, né? Aí eu falo assim, aí a ansiedade. Bom, vamos misturar a ansiedade aí com a depressão, porque essas 2 coisas raramente estão separadas, né? Agora, evidentemente que se a pessoa já é depressiva, agora ela pior ainda, né? Se ela é ansiosa, pior ainda, não é isso? Então, sem dúvida nenhuma que nós vamos ter um agravamento, né, dessa compulsão, se o indivíduo tem compulsão, até porque ele tem, ou é ansioso, ou é depressivo. Ou então tem um distúrbio de personalidade. Agora, em neurofisiologia, poderíamos dizer, como é que eu descreveria essa compulsão, né? Nós podemos dizer que as áreas instintivas e emocionais profundas estão tomando controle dos centros da fome do hipotálamo, né? Dos centros de controle alimentar do hipotálamo.
E esses impulsos que vêm lá das profundezas bypassam o córtex orbital, que é a área que você tem, na realidade, de controle do hipotálamo, porque é a área que tem a ver com comportamento social, e então esses impulsos assumem o controle do comportamento alimentar. Na realidade, é o vilão invadindo e dominando, né, todo o controle comportamental. Ele é que passa a controlar o comportamento alimentar, né? É o verdadeiro vilão, que é essa força interior que vem lá de dentro e que a gente não sabe. Nós, como hipnose, que trabalhamos com hipnose, sabemos que por trás disso existe o vilão, né? Lá que está lá dentro, que a gente não sabe em que momento começou, em que momento essa coisa se formou. Então, é assim, o indivíduo come muito, além do necessário, para a manutenção da vida. É o que ele pensa, né? Ultrapassando o ponto crítico ou de equilíbrio e, dessa forma, invadindo o espaço da extinção da vida, porque, na realidade, o comportamento é irracional e, por isso, ele é incontrolável. Mas é um comportamento que, na realidade, não é de preservação. No primeiro momento é, mas no segundo momento ele não é preservativo, né? É uma condição dúbia em que você, por trás do comportamento compulsivo, nós podemos distinguir algumas coisas, né? Algumas situações diferentes. Uma delas seria a busca do que chamaríamos de prazer momentâneo, mas que fisiologicamente não seria propriamente um prazer. Mas sim a busca da energia externa em uma química que agrada ao sabor. E o cérebro conhece muito bem esse valor calórico, esse valor excitatório, dessa coisa que o indivíduo gosta de comer, desse alimento, né? E da maneira que ele come, porque normalmente ele vai procurar o quê? É o alimento calórico, é a preferência. Raramente o compulsivo é compulsivo por carne, é compulsivo por fruta, ele é compulsivo salada, nos energéticos, não é isso? Porque para o cérebro isso é energia. Carne não é energia, fruta não é energia, mas enfim. Então, para aumentar a energia interna, ele busca essa energia externa e ele procura fazer com que essa energia seja agradável e gerar a força de resistência que o indivíduo está precisando naquele momento, né, de desafio, ou de dor física ou psicológica. A verdade é essa, que tem pessoas que, infelizmente, que é o compulsivo crônico, é o bulímico mesmo, ele está o tempo todo procurando essa força externa para enfrentar a dor psicológica, né? Ou física, enfim, normalmente psicológica que ele carrega, né? Mas, neste caso, nós teremos, quando a coisa é assim, quando essa compulsão ela é periódica, nós temos o transtorno de compulsão periódico. Isso se o comportamento ocorrer pelo menos 2 dias durante a semana, nos últimos 6 meses. Não é um comportamento que é todo dia. Todo dia já é diferente. Então, hoje se reconhece o transtorno de compulsão periódico, né? Isso não acontece todo dia. Então, esse indivíduo ainda está, de certa forma, consegue ainda controlar um pouquinho o peso, coisa e tal. Outra situação que é extrema seria a busca silenciosa e disfarçada da autodestruição. Por trás do bulímico, por trás da compulsão, pode estar um desejo de autodestruição. Porém, uma autodestruição devagar, sustentando uma sensação de que o homem, de que o indivíduo admira. Quer dizer, ele usa aquela comida, ele sente certo prazer, aquilo é bom, entendeu? Ele está buscando a morte através do paladar. O paladar que é uma coisa agradável, mas no fundo ele não quer mais viver. No fundo ele está, porque ele vai adoecer, é óbvio. Né? Então, por trás dessa compulsão, pode haver também esta situação, que seria a busca silenciosa disfarçada da autodestruição. Entendeu? Bom, mas há também uma situação de condicionamento, né? É como eu vejo. Um indivíduo ansioso, em episódio de espera, por exemplo, ele distrai a mente comendo compulsivamente. Mas há aqueles que bebem, né? Ao invés de comer. Então, compulsivamente, em vez de comer. Então, aí a gente pensa o seguinte: comer compulsivamente ou beber por ansiedade. Bom, depende de como o hipotálamo e como
companhia, porque não é só ele, entendem a necessidade corporal primária na ansiedade. O que ele está entendendo? O que foi condicionado ao longo do tempo? Se a necessidade é energética ou necessidade de hidratação. Por isso eu chamei de condicionamento. Entendeu? E a minha bateria está acabando. Então, no isolamento social, o que eu vejo é que os grupos de pessoas mais vulneráveis são todas essas que elas falaram, que vocês falaram, amigas, e eu vou aqui acrescentar o grupo de pessoas muito ansiosas, a nossa sociedade com suas exigências de resultados individuais, né? Isso aí, a planta e cultiva pessoas, a semente da ansiedade nas pessoas. Agora, também você vai ver compulsão e ansiedade, depressão em quem? Naquelas pessoas que são antagônicas à rotina. De repente, elas se viram inseridas em rotinas que elas não estavam acostumadas. Aquelas com profundas dificuldades de lidar com os desafios, pessoas inquietas e não habituadas ou intolerantes ao isolamento por falta de habilidade de estar consigo mesmas e de se observar. Porque, na realidade, o indivíduo que gosta de meditar e de buscar autoconhecimento, ele acha isolamento ótimo. Então, é isso que eu tenho para dizer, por hora. Eu tenho que arranjar um jeito de dar energia, que buscar energia externa para o meu computador. Vai lá. Pega a fonte aí. Enquanto você faz isso, já vamos passar aqui para a segunda pergunta, né? Eu vou pegar... Oi? Podem continuar que eu vou pegar a fonte. Ah, tá bom. Eu A sabia. segunda pergunta, Rosa, Oi. que agora volta para você, né? Quais as suas estratégias específicas, tá? Para lidar com a compulsão alimentar? Não sua, a compulsão sua, com os seus clientes, logicamente. Uhum. Vou voltar um pouquinho, né, e pensar como que é o mecanismo comportamental aí de uma compulsão, no caso aqui alimentar, né? A compulsão alimentar, ela tem como o centro psicopatológico dela é uma distorção cognitiva, tá? Então vai ter uma distorção cognitiva e aí isso que é o centro psicopatológico do transtorno alimentar. Sendo assim, por onde começa? Tem um estímulo inicial, né? Então pode ser interno ou externo. O interno, né? Aquele assim, com fome, com vontade de comer alguma coisa, né? Então, começa aquele diálogo interno. Alguma coisa interna vai ser o estímulo para buscar. Ou externo, né? Você está ocupado fazendo suas coisas, aí sente o cheiro de alguém cozinhando alguma coisa, ou passou pela cozinha, já que eu estou na frente da geladeira, né, ou do armário. Então, tem alguma coisa externa que vai ativar o quê? As crenças sobre mim mesmo. Tá? Então, a gente já tem alguma crença comportamental com relação a gente e com relação à alimentação. Então, já começa aquela crença vai ser ativada, né? Começou um pedacinho hoje, né? Também, né? Eu mereço. O mereço é ótimo, né? Só hoje, o apenas e o eu mereço nas compulsões é uma coisa assim louca, né? Eu falo para os pacientes, fique atento a essa palavrinha de 2 letras, só. Cada vez que você fala só, você vai falar agora, daqui 5 minutos de novo, porque o cérebro entende que é só naquele momento, mas de novo vai vir. Então, você vai ativar, as crenças são ativadas, ativando a crença, vai ativar o quê? Os pensamentos automáticos negativos, né? Que são, por exemplo, tem uma determinada sobremesa na geladeira, tá lá um pudim. Eu fico pensando, puxa, mas eu podia pegar um pedacinho, né? Também, eu mereço, né? Trabalhei até agora, tô tão cansada. Vai estragar. Um pedacinho de pudim, né? Para compensar a tristeza, o cansaço. Então, vou lá. Oi? Compensar a tristeza, isso aí. Compensar, vou lá. Eu brinco com meus pacientes com alguma compulsão, que eu falo assim, que toda compulsão, ela parece juramento de casamento. É na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Né? Então, é sempre justificada por esses componentes. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, vai acessar o quê? O pensamento
né? Automático. Pega o pudim, tem lá o pudim, mas aí, né, puxa vida, vai ativar aquele desejo interno. Só um pedacinho, puxa, tô cansada, eu mereço, né? Então vou lá pegar um pedaço. E aí isso se chama, né, a gente passa para a estratégia instrumental para obter o alimento. Abre a geladeira e pega um pedaço do pudim. Mas tá tão gostoso. Puxa, mas se eu comer só mais um pedacinho, aí vai lá, aí acabou. Aí perdeu, aí vem a questão do perdeu o controle, né? Porque aí a pessoa passa ao quê? Ao que é chamado do binge, que é a orgia alimentar. Aí, o famoso pé na jaca. Aí enfia o pé na jaca e vai. Também já que eu comi, aí começa o pensamento contra si mesmo, né? Também diminui o humor, vem a autorrepressão, a condenação, a ressaca moral. Eu não consigo, também já que eu perdi todo o regime, a dieta, agora dane-se tudo, então enfia o pé na jaca e vai levando dessa forma. Aí a pessoa se sente como? Frustrada, fracassada, o humor dela cai e assim vai. E isso faz o quê? Ativa, isso forma um novo estímulo. Já que ela está se sentindo assim, então aí ela vai e começa a comer tudo de novo. Né? E aí come e forma o quê? O círculo vicioso está instalado. Esse é o círculo vicioso, esse é o círculo vicioso, né, comportamental da compulsão alimentar. E a pessoa não sai disso. Né? Então, aí entra a questão do quê? Né? Como que a gente pode atuar em cima disso? Pela TCC ou pela hipnose? Né? De que forma que dá para atuar? A gente sabe assim, bom, vai chegar até o desejo intenso. Quando chega no desejo intenso, existe o quê? Né? O estado, quando a pessoa começa já no outro nível, ela começa a ter um estado de ambivalência. O que é estado de ambivalência? Eu posso escolher, né? Que tem as cognições permissivas, que pode ser comer ou não comer. Quando a pessoa faz a opção em comer, vai para esse círculo vicioso que eu estava falando antes. Quando a pessoa faz a opção, né, o indivíduo faz a opção, bom, eu não vou comer. Aí o que acontece? Não reforça a crença, tá? Vai lidar com, vai conseguir não dar conta, não repetir o círculo vicioso. O pensamento automático é controlado, ou seja, ele é neutralizado, tá? Porque eu consegui entender que, ok, eu estou com vontade de comer, mas se eu comer, aí vai depender do estágio de mudança que a pessoa se encontra, né? Que nós temos a pré-contemplação, contemplação, preocupação, ação e manutenção. Se ela está na pré-contemplação, existe a negação. A pessoa fala, não tem que mudar nada, está tudo bem. Na contemplação, ela começa já a questionar. Eu posso fazer alguma coisa por mim, posso começar a melhorar. Né? Na preparação, ela já está o quê? Né? Chegou a hora de eu fazer alguma coisa por mim. Na ação, ela já está engajada em algum tratamento, em algum grupo, em alguma coisa, para que ela consiga ter ajuda para perder peso ou para lidar com essa questão da compulsão. E a manutenção eu não sou mais um obeso. Dentro desses estágios é quando a gente tem que perceber aonde está o paciente para atuar. Tá? Então, através de técnicas de terapia cognitivo-comportamental que nós temos, e eu uso as duas coisas, e a hipnose. Né? De que forma a gente vai lidar com a hipnose? Aí não tem uma receita única, como sempre, porque cada caso é um caso. Se eu tenho um paciente depressivo, ansioso, eu vou ter que atuar com a hipnose, inclusive nessa ansiedade e na depressão. Né? Porque se ela não conter essa ansiedade, a depressão, o círculo continua. Então, de que forma eu faço? Algumas técnicas formais que a gente já conhece, né? Trabalhar através de um jardim, trabalhar o ar azul, trabalhar o lugar seguro. E eu uso muito criar metáforas através daquilo que o paciente traz. Tá? Então, vai depender muito do contexto. O que a pessoa traz aí para poder criar uma metáfora, ou até contar uma história, né? Ou a história de uma outra pessoa, que também funciona como uma metáfora. E geralmente eu coloco tarefas também, tá? Porque senão a pessoa... Eu acho que a terapia só 50 minutos por semana, ela é muito pouco. Eu costumo dar tarefas para que ela acostume, para que ela tenha essa consciência e reforce essa situação da terapia.
inclusive com técnicas de auto-hipnose. Cristina, e você, Cristina? Quais as suas estratégias para lidar com a compulsão alimentar? Diferente assim, o esquema que você montou, Rosa, eu acho certíssimo. Eu acho que você tem a emoção, gera a ação, né? Você tem que gerar a ação e vai dar, depois gera a desvalia, não é? Que faz Sim. você fazer esse ciclo. Não Isso. tem jeito. Muitas vezes eu tento trabalhar exatamente com estratégias comportamentais. Porque o que acontece? O grande problema do poder, né, de perder o controle, é o que normalmente essas pessoas que estão lá, elas são normalmente pessoas muito rígidas com elas mesmas, né? Que elas têm uma cobrança muito grande, são pessoas mais difíceis com elas mesmas. Então, esse controle é tão necessário que acaba perdendo completamente. Então, eu gosto muito de trabalhar com a pessoa, somente na auto-hipnose, pensando ela tentando fazer isso de uma regressão do autocuidado. Como é que ela vai fazer isso? Você não chegou nesse estágio de uma hora para outra. Sim. Não é? E você não vai. Esse que é o problema. Acho que as pessoas querem o imediato, né? Na hora em que eu vejo que a compulsão não é que a pessoa está pensando, o pudim está ali na geladeira, eu vou lá pegar um pedacinho. Ela está pensando assim, eu preciso comer alguma coisa. O que eu posso comer? Ela vasculha a casa dela. Ela para pensar em diversas coisas que tem. E se ela for lá e pegar esse pedacinho do pudim, se ela não for buscar o pedaço do pudim, ela vai comer a fruta, ela vai comer a salada, ela vai comer não sei o quê, tentando subornar esse desejo e vai voltar no pudim. Se ela não tem esse controle, ela acaba comendo tudo que ela vê na frente, mais o pudim. Então, às vezes, eu acho mais fácil ela chegar e porcionar. O grande problema são essas pessoas que abrem a geladeira e acaba, pega aqui um pedacinho, pega outro pedacinho ali, outro pedacinho. Eu acho que se você proporciona, aprende a fazer esse porcionamento e a curtir aquilo que você está fazendo, a sentir o prazer daquilo que você está fazendo, fazendo isso devagar, saboreando, você vai conseguir ter esse controle maior, vai começar a se conhecer nesse aspecto. Então, eu acho que são estratégias que você vai desenvolvendo. É lógico, cada paciente é um paciente, e você vai ter que desenvolver junto com ele. Então, isso, Cris, só um instantinho, só para não perder o gancho. Isso que você falou, eu acho super importante, que é, por exemplo, uma forma de ensinar a pessoa a atuar quando ela está no estágio de mudança, no estágio ação. Tá? Ação. Porque ela Sim. precisa. Eu acho que a maioria das pessoas, quando chegam no consultório, necessitando, ela já está numa fase contemplativa, né? O que você vai ajudar sim, senão ela não ela chega. a passar para a fase da ação. Uhum. Talvez criança e adolescente que venham trazido por alguém é mais complicado. Aí você pega. Você não consegue pegar todo mundo na fase já de contemplação já próximo da ação ou fácil de levar. Você vai ter que, eu falo, cada paciente é um paciente. Uhum. Mas eu acho que, de qualquer forma, mesmo com a experiência que eu tenho com crianças, a melhor forma de você fazer é tentar fazer o paciente entender o que está acontecendo com ele. Uhum. Acho que é a melhor forma que a gente faz. É lógico, na reeducação alimentar, você vai passar de mostrar para ele quais são as funções de todos, o que ele pode escolher, qual é o equilíbrio dessa alimentação, dessa refeição, o que for. Mas se ele não entender o que está acontecendo com ele e tentar traçar estratégias para controle disso, eu acho que vai ser muito complicado. Eu costumo falar para muitos pacientes que dieta você pega em qualquer revista. Você quer fazer 1.200 calorias, você vai lá, entra na internet, pega a dieta de 1.200 calorias. O interessante é você não fazer isso.
O interessante é você se reeducar e reeducar o emocional, tentar ver quais são esses pensamentos que te levam para essa ação de ir lá pegar o que passou antes, né? Eu acho que são essas estratégias. Na minha, o Osmar sabe que a hipnose em si, eu trabalho muito com a auto-hipnose, né? Muitas vezes, porque até porque eu acho que se eu trabalhar com a hipnose por uma coisa mais profunda, eu acho que isso é uma responsabilidade para mim. Eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, não sou psiquiatra. Então, se eu desencadeio algum trauma ali, eu não tenho condições de dar continuidade a isso no consultório. Eu não tenho essa expertise. Então, é muito complicado. Então, eu acho que, para mim, é melhor eu lidar com a auto-hipnose tentando fazer sugestões de bem-estar, sugestões de valia, né? Sugestões de estratégias mesmo, comportamentais, de auto. Consegue ver uma vez por semana, a cada 15 dias. Então, essa acho que tem que ser realmente de paciente para paciente e sentindo o que eles precisam, né? E outra coisa, Cris, pegando o que você está falando, porque eu penso assim, a obesidade ela é multifatorial, né? E a gente precisa também de multiprofissionais para trabalhar. Eu nunca pego um paciente com transtorno alimentar para atender sozinha. Nunca. Eu sempre peço para ser acompanhado por um psiquiatra quando necessário, né, para se precisar de medicação, e também educador físico e nutricionista. Sim, sei. E nutricionista, eu sempre peço assim, né? Vai em algum que assim vai te dar, não é uma dieta, é aquele que te deixa comer de tudo na quantidade certa na hora certa. Porque não adianta dieta disso, dieta daquilo, que a pessoa ela vai ter a oferta de novo, né? Ela emagrece 20 quilos em 2 meses, mas ela vai engordar 30 depois. Eu posso então, não comer é essa a intenção. 1.000 calorias no dia, 1.000 calorias de coxinha. Isso não quer dizer, entendeu? Eu acho que são coisas que você vai aprender novos sabores, né? Tentando trabalhar isso em você também. E assim, voltando um pouco. Tá travando, Cris. Eu acho que a internet... Oi, travou. Tá travando, Cris, deu uma travadinha, Cris. Acho que a tua internet, de vez em quando, tu dá uma falhada aí. Eu tô Tá falhando agora, Cris. Tá falhando. Vamos fazer o seguinte, Cris, enquanto você dá essa ajeitada aí, vamos deixar a doutora Célia Cortez fazer a parte dela e depois você complementa, a gente no debate vai dar para você complementar, tá bom? Vamos lá, Célia. Qual é a sua, como você aborda essas situações especificamente? No primeiro momento eu fiquei em dúvida se você estava perguntando como eu abordo comigo ou como eu abordo com o paciente. Pode falar as duas coisas, não tem problema. De qualquer forma, a gente tem que usar isso com a gente. Me usar como exemplo também para o paciente, né? Bom, com paciente, antidepressivos e ansiolíticos. Ajudar realmente, entendeu? E fortalecer a ideia de que ele tem que conversar com o psicólogo e seguir, porque no dia a dia o máximo que ele puder, né? Toda semana, enfim. Agora, no meu caso, eu disse para mim mesma que essa seria uma oportunidade muito boa de fazer coisas que eu não estava conseguindo fazer, né? Que eu não fazia há muito tempo. Então, eu passei a meditar, pegar sol pela manhã, ficar com meu neto, beber, bater longos papos com ele, estudar com ele, cozinhar para a família. Olha aí, ó, cozinhar para a família. Eu passei a comer. Colocar em dia os artigos que estavam parados, estudar novos assuntos. E aí eu revisar assuntos que estavam meio desbotados na minha mente no dia a dia, que eu queria revisar. Então, mas na realidade é o seguinte, eu não estou fazendo atendimento presencial, né?
Mas como é que eu abordo compulsão em condições normais, né? Eu, na realidade, faço regressão de idade. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, e eu entendo a Cristina, realmente, eu costumo dividir a hipnose em hipnose de procedimento, hipnose e hipnoterapia, né? Hipnoterapia realmente é uma coisa de muita responsabilidade, a hipnose de procedimento não, que é aquela hipnose que você faz apenas analgésica, ou então para o indivíduo distrair, ou então para você passar uma sugestão positiva. Essa é para você poder, para o indivíduo poder suportar um determinado exame, né? Fazer ressonância magnética, entrar naquele tubo, não ficar apavorado, né? Então, isso é hipnose procedimento, a dentária. Agora, hipnoterapia é uma responsabilidade muito grande, que depende de um conhecimento necessário, né? De psicopatologia, enfim, de um pouco de neurologia, para poder saber o que pode acontecer ali, né? Então, eu vejo que é uma prática realmente do psicólogo e para médicos que estejam devidamente preparados para isso, né? Que conheçam, que se interessem pela parte de psicologia também. Porque eu tô citando médico, porque o médico ele tem aula de psiquiatria, ele tem a disciplina de psiquiatria, então ele aprende a todos os transtornos, né? Então, é um indivíduo que ele conhece neurologia, ele conhece epilepsia, então ele tem condições de fazer hipnoterapia sem medo. Os outros profissionais da saúde já, hipnoterapia é uma coisa mais difícil, pelo menos que eu acho de uma responsabilidade muito grande. Do psicólogo, isso é tranquilo, faz parte da vida do psicólogo. Mas o que eu costumo fazer realmente é regressão de idade, entendeu? Eu gosto de pegar um indivíduo, colocá-lo em estado hipnótico, fazer com que ele vá lá atrás e procure por que ele tem compulsão. Por que aquilo é tão importante para ele, né? Às vezes, em uma sessão, a gente consegue acessar o motivo, mas às vezes não. Às vezes demora, tem que fazer uma vez, 2 vezes. Às vezes tem situações, né, que são posteriores ao ponto central e que a gente que não vem no primeiro momento, porque depende muito do paciente, depende muito da suscetibilidade hipnótica dele. É claro que quem faz hipnose ericksoniana funciona de forma diferente. Eu não faço hipnose ericksoniana, tá? Se bem que dizem que eu misturo as duas. Sim, mas eu realmente trabalho com aquela hipnose mais clássica, embora as técnicas que eu uso na hora que eu estou fazendo a hipnose, eu faço uma abordagem meio ericksoniana, né? Na hora de ressignificar. Então, eu acredito, eu costumo dizer que tem certas coisas que só a hipnose realmente resolve, porque você tem que ir lá no fundo do baú, puxar a situação traumática ou então sugestiva daquilo tudo que eu falei aqui para vocês, né? Eu falei lá está lá no fundo, né? O vilão. Você tem que procurar o que foi que levantou o vilão. Por que o vilão se tornou mais forte, entendeu? Do que o córtex orbital, que é o controle social. Que tudo que o indivíduo aprendeu de educação e de controle foi-se embora e ele passou a ser um bicho que chega dentro da comida e come, não tem controle nenhum, que nem... Pior ainda, né? Porque os animais, eles comem até encher o estômago e quando sai dali, ele sai bem, né? Mas esse indivíduo, nem esse controle ele tem, ele foi além do instintivo. Então, pelo contrário, o mórbido, o que ele está fazendo? Ele está se matando. É um suicídio que ele está fazendo com aquele comportamento alimentar. Só que é um suicídio que ele está usando o paladar, né, para que ele consiga morrer de uma forma agradável. É como eu vejo, na realidade, a compulsão e a bulimia, enfim, e a obesidade mórbida, entendeu? Tanto é que, para você tratar um indivíduo desse, como a Rosa falou, é multidisciplinar, não é isso? Isso. Se ele vai... por isso nós estamos aqui. Não adianta você fazer uma cirurgia no indivíduo desse se você não colocar um psicólogo atrás disso aí, entendeu? Por trás desse tratamento. Se você não colocar medicamento psiquiátrico, não adianta, ele vai voltar. Né? Pelo contrário, vai tirar pedaço, falando assim vulgarmente, vai tirar
pedaço do corpo dele. Mutilar, né? Mutilar. Mutilar, exatamente, não vai resolver, entendeu? Não, pelo contrário, né? Porque depois que faz essa cirurgia, se não for uma coisa muito bem feita e bem acompanhada, eu pego os acidentes, né, depois, as consequências de alcoolismo, né, de outras compulsões em função de bariátrica mal feita, mal acompanhada. Muitas vezes sem protocolo, sem necessidade e não tem um acompanhamento. Quer dizer, eu falo para o paciente... E o reganho, né? O reganho que a gente está tendo. A obesidade não é uma doença de estômago para que você opere no estômago e ela se cure. Exatamente. Exatamente. Ela não é uma doença de estômago, ela é uma doença, né, muito mais, totalmente comportamental, mental, emocional, como ele quiser chamar, mas que se manifesta que ela vai trazer consequências físicas. E se não tratar, eu tenho casos muito sérios no consultório de alcoolismo, principalmente feminino, em função de bariátrica e que ficou sem acompanhamento, enfim. Né? Tá bom. E vai levar para Bom, outra... Rosa, vamos deixar, senão a gente amputa o tempo dela. Célia, mais alguma coisa? Não? Eu já terminei. A Rosa então a Célia ela gosta de usar medicamento para diminuir a ansiedade e aborda fazendo a regressão para tentar buscar uma historinha lá atrás que possa ser um dos gatilhos, né? A ansiedade é o medicamento ansiolítico que eu falei agora, nesse momento, porque fora a pandemia, porque na pandemia estão surgindo pessoas ansiosas que antes não eram, né? Estavam na porta, não eram. Mas eu digo assim, fora desse momento, eu uso antidepressivo também, que você sabe que tem antidepressivos que diminuem o apetite, entendeu? Então, tá certo. Lanço mão desses antidepressivos, que nem a fluoxetina, a buspirona, e também do ansiolítico, mas muito controlado, né? Porque ansiolítico depende, né? O benzodiazepínico a gente tem que controlar muito bem, né? Tá certo. Então, tá bom. Bom, e aí, a terceira pergunta que eu ia pedir para vocês falar, muitos já falaram, né? Mas como e onde você usa a hipnose de uma forma coadjuvante? Que tipo de sugestão, que tipo de direcionamento você dá? Por exemplo, vou dar uma exemplo. A Cristina, ela já comentou que ela trabalha com a diminuição de ansiedade. Ela usa a auto-hipnose, de preferência, eu conheço bem a Cristina, eu sei como ela trabalha, que ela me ensinou a trabalhar também com isso, né? Minha autoterapia, e ela trabalha muito com essa postura de fazer auto-hipnose, em alguns momentos estratégicos, né, Cristina? Principalmente Sim. Fazer uma âncorazinha um pouquinho antes de você começar a se alimentar, para dar aquela diminuída de ansiedade, antes de se alimentar e depois partir. Eu acho, e para mim foi muito interessante isso, porque foi muito gozado, porque para mim especificamente me pegou de jeito, eu acho que mexeu com o meu ego de ser hipnoterapeuta, usar auto-hipnose. Eu falei, se isso não funcionar, é a minha derrota própria, né? E eu consegui perder 25 quilos. Aí agora eu não estou fazendo, eu estou esquecendo de fazer, parece que de propósito, para não ficar com triste de aumentar de peso de novo. Mas eu já vou retomar, né? Agora, eu queria saber qual é o direcionamento que você usa, Rosa. Você trabalha só com gestão de estresse ou de ansiedade? Você usa mindfulness, que eu sei que você hoje é uma especialista em mindfulness. Eu quero que você mostre qual é o tipo de direcionamento mais comum na sua prática. Então, depende do paciente, né? Eu acho que assim, cada paciente é um caso individual. Eu uso, sim, sempre técnicas de hipnose e auto-hipnose, ensino o paciente e tenho usado bastante mindfulness e mindful eating, né? Eu acho que mindful eating tem dado um ótimo resultado também, inclusive até para a pessoa ter como âncora para resistir ao gatilho inicial, tá? Então, e tudo é um processo, né? Acho que eu falei há pouco tempo atrás aí, né? Eu acho que o paciente vir e fazer só 50 minutos
de terapia ir embora e ele não ter como dar continuidade ao processo, que tem que ser um processo que é diário, todo dia e crescente, ele não vai ter sucesso. Tá? Então, eu acredito no trabalho multiprofissional e num trabalho constante. Então, onde vai ter uma prática ou de mindfulness, né, meditativa, ou de auto-hipnose, ou dos dois, porque as duas coisas se assemelham muito, né, e o processo neurológico, neurofisiológico é o mesmo, né, a forma como vai ser assimilada. E dentro do consultório, com hipnose, trabalhou a ansiedade, a depressão. Agora, tem uma coisa que eu vejo assim, ela é muito importante a ser trabalhada, é a autoimagem. Tá? Porque se não trabalhar a autoimagem, a pessoa volta a engordar. Porque se ela continua tendo, né, a imagem dela de gorda, de gordo, seja lá, ela volta a engordar. Então, e trabalhar a autoimagem é uma coisa que leva tempo e não é uma coisa simples. A pessoa ela emagrece, depois de um bom tempo já de que emagreceu, ela continua comprando o tamanho errado de roupa. Ela chega numa loja e ela pede número acima, porque ela ainda não tem essa autoimagem trabalhada. Então, é fundamental trabalhar a autoimagem, né? Trabalhar a autoestima e a autoconfiança dessa pessoa, porque quando vier um lapso, né, todos têm, toda pessoa vai ter um lapso, ela poder trabalhar a autocompaixão, porque se a pessoa não tiver autocompaixão, tá, e se perdoar, entre aspas, pelo lapso, ela desiste, ela fraqueja. Agora, se ela entende que, ok, né, comi um pedaço a mais agora, mas está tudo bem, né, eu erro, eu sou humana, e ela conseguir se conter, trabalhar a autocompaixão, ela consegue continuar essa proposta de emagrecimento. Eu e acho trabalhar isso, com... Oi? Eu acho isso importante que você falou, porque em qualquer forma de compulsão, de transtorno de ansiedade, ou mesmo em depressão, em qualquer que seja a forma psicoterápica, eu acho que às vezes as pessoas acham, por exemplo, uma pessoa está querendo parar de fumar. Ela para de fumar, fica 6 meses sem fumar. Aí, se ela tem uma recaída e ela fuma uma semana, ela já perde aquela noção. Ela acha que perdeu todo aquele trabalho passado e já relaxa. Quando a gente tem que fazê-la entender, não, que ela pode retomar e que recaídas são possíveis, são normais. Mas o que é importante é ela saber que ela pode retomar e dar continuidade para aquele processo. É o que você falou então, da você história tem do trabalhado processo. de uma forma de evitar usar recaída e sim usar como lapso. Tá? Então, todo mundo tem um lapso. Então, você comeu a mais? Ok, continua a partir daí. Não espera o outro dia. Não enfia o pé na jaca. Eu sempre falo isso, não existe o já que. Ah, já enfiei o pé na jaca, agora também paro com tudo. Melhor não. Hoje você fez isso, amanhã você retoma. Vamos, né? É melhor Trabalhando só aos 500 poucos. calorias do que mais 5.000, né, Cris? Eu falo isso, é melhor 500 calorias a mais do que 2.000, 5.000, sei lá quantas mil calorias. Então, É verdade. para por aí e retoma. Rosa, e quando você... E como é que é o seu direcionamento assim? Você não precisa fazer uma narrativa, mas você dá um direcionamento. Que tipo de sugestão você gosta de usar? Seja em mindfulness ou na auto-hipnose ou na hipnose, como é que você direciona? Da pessoa, eu gosto de trabalhar o que você gosta, sucesso sucedido, ou seja, a pessoa se vendo como ela gostaria de ser, como ela quer estar. Né? E aí trabalhar também, outra coisa que é muito importante, é o que ela vai ganhar, o que ela vai fazer, como vai ser a vida dela se ela emagrecer. Então, fazer projetar. projeção. Isso, projetar, né? Então, como que é a sua vida, veja a sua vida, né, com o peso que você quer ter. Tá? Então, ela já com o peso que ela quer ter, como que é a vida dela. Então, vendo você o que vai trabalha acontecer. com projeção, isso. Exatamente. Legal. E diminuição de ansiedade também através do mindfulness, não é isso? Mindfulness e as clássicas também, né? A técnica do ar azul, do lugar seguro, enfim, né? Várias técnicas para a pessoa conseguir conter a ansiedade, né? Trabalhar a autoimagem e essa questão da projeção no futuro. E o Mindfulness também, o Mindfulness Eating, né? Porque eu acho que está dando muito bom resultado. Tá bom.
O né? mindfulness Eating. Eating. Você usa ele como uma âncora na hora de comer ou Não, usa como fora de horário de comida? Não, é para a hora de comer, né? Porque, assim, geralmente a pessoa, um quando treino, está comendo, quando a pessoa está comendo, ela está prestando atenção em tudo, menos em comer. Isso todos nós. Então, o mindfulness, ele preconiza o parar, né? Estar presente no aqui e agora. Então, é a mesma coisa. Eu coloco para o paciente e falo assim, vai no cinema e compra aquele baldão de pipoca. Entra e vai assistir o filme. Leva o balde para casa. Enche o balde em casa, senta num cantinho olhando para a parede e vai comer a pipoca. Veja quanto que você vai comer. A pessoa não consegue comer. Porque no filme, a atenção está no filme e não no comer. Então, ela está no movimento automático de pinça, inclusive, porque o cérebro não registra pinça. Ele registra o que você come com um talher. Então, qualquer pessoa, você pergunta assim, o que você comeu hoje? A pessoa vai te descrever o que ela comeu com um talher. Dificilmente ela vai lembrar o que ela pensou. A coxinha, a balinha ou outra coisa. E, geralmente, os engordativos são tudo aquilo que a gente usa pinça. Porque Né? isso Então, aí, na realidade, faz parte de um hábito, como é que eu diria assim, ancestral. exatamente. Né? Isso mesmo. Ancestral. Ser primitivo. Então, ele já nem registra mais, porque não é mais o nosso hábito. Mas é primitivo. E geralmente são os engordativos. Básico, né? Não, são os engordativos. Tudo aquilo que a gente come com a mão, você não come alface com a mão, você não come salada, você não come coisas saudáveis com a mão. Né? Então, é tudo engordativo. E aí, você trazendo para o Mindful Eating, é assim, é sem celular, é sem televisão, o Mindfulness é assim, antes de você fazer o prato, você já começa a trabalhar. Tá? Então, assim, estar atento no tamanho do prato, no que você vai colocar no prato. Então, você vai pegar o prato, você vai começar a interagir com a comida. Que aromas que estão ali, quais são as cores, a textura, se tem crocância ou não. Né? Então, cada garfada, comer devagar, engolir para depois fazer uma outra garfada. Né? Então, tem todo esse processo que é comer, é apenas comer, mais nada. É o estar presente. É bem aquilo que a gente está falando. É ter o prazer, você está curtindo e analisando e consciente do que vai fazer. A gente quase não usa a consciência na hora de se alimentar. Então, você aprender a fazer isso é o que vai fazer você aprender a ter o controle sensorial. Exatamente. Tanto agora, você quer um docinho, pega um chocolate, por exemplo, não vai pegar um tablete, pega um pedaço de chocolate e a pessoa vai comer em mindfulness. Entendeu? Então, morde um pedaço, sente o cheiro do chocolate, percebe a textura, dá uma mordida pequena e deixa o chocolate derreter na boca. Sente esse chocolate descendo. E isso é o que vai dar satisfação, que é o que a Cris está falando. Porque você enfiar um pedaço de chocolate na boca, mastigar e engolir, você não sente satisfação. Você vai estar simplesmente mandando um prazer imediato para uma compensação. E não é essa a intenção, é sair desse comportamento de compensar e sentir prazer em comendo pouco. Isso. Tá bom. Não sei nem se é pouco a palavra, Cris, é o necessário. O seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado, Cris, veja aí. A culpa é tanta de... Já liguei. A culpa é tanta de comer um chocolate que você come mastigando tão rápido que você não sente o prazer de comer. Então, você acaba comendo mais do que você precisa. Você perde o controle, porque até atingir o teu prazer, você precisa de mais. Sim. Né? Até hora em que você mas isso aí é o vilão. Ali. Isso aí é o vilão. O vilão tomando conta, controlando. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra. Sai de dentro e quer tomar conta de tudo. É isso mesmo. Essa questão periódica que o indivíduo tem porque está aborrecido, aí ele resolve comer um pouquinho mais, compensatório, né? Esse aí é o crônico mesmo, aquele grave mesmo, é o vilão que existe lá dentro. E é por isso que eu falei que a regressão e a hipnose mesmo. Porque nesses outros casos, a auto-hipnose é mais do que suficiente.
Entendeu? Eu acho que é suficiente, mas nesses casos graves aí, o ideal é você fazer uma regressão e verificar quem é esse vilão, onde surgiu esse vilão, em que momento em que ele tomou essa força, né, que ele se formou, para Isso é você, muito importante, né? para você desmontá-lo, né? Aí o indivíduo vai conseguir realmente superar. Eu já tive um grupo de auto-hipnose, quer dizer, já era auto-hipnose induzida, né? Porque era o grupo e eu ia fazendo aquele relaxamento progressivo, leve e coisa e tal. Agora, durante o relaxamento progressivo, você já pode fazer um trabalho para que as pessoas se acostumem a se concentrar, fazer as pessoas se concentrarem no estômago e sentir respeito pelo estômago, perceber Sim. que, na realidade, ele tinha limite, entendeu? Então, eu ia falando assim, sente, sabe, tem limite, deixa o seu estômago dizer para você quanto que você deve realmente ingerir a cada momento, entendeu? Então, são coisas que na auto-hipnose você pode conscientizar o indivíduo. Trabalhar. Você pode ensinar que ele conscientize, né? Depois ele continua. Algumas pessoas, inclusive, faziam depois em casa e o resultado era muito bom, sabe? Porque, eu vou dizer uma coisa, a maior parte da população tem problema de alimentar, tem compulsão em algum momento, né? Difícil pessoa que é muito regrada na alimentação, e que no momento assim difícil ela não perca o controle. E às vezes ela nem tem sobrepeso, né? Mas Sim. naquela hora ela perde o controle, ou seja em bebida, ou seja na comida, e ela acaba, ou em compras, ou em qualquer coisa. Eu imagino que transferiram de compras para comida nessa pandemia, porque não podia por fora. Gente, então, essa coisa, por exemplo, que você faz, Cristina, eu acho muito bom, porque é como se fosse uma meditação, o indivíduo vai se autoconhecendo. E isso é uma coisa muito boa, entendeu? Quando você não pega um caso grave, com certeza isso aí evita que ele chegue lá. Dentro disso que a Célia falou, Osmar, dentro disso que a Célia falou, tem um ponto importante que para ser trabalhado também, que é assim, a pessoa que tem um problema de obesidade já instalado, ela não tem ela não percebe a saciedade, tá? Então, trabalhar a saciedade, porque ela come, ela não tem a percepção da saciedade. Essa é uma outra coisa. Ela não para para sentir isso, né? Isso tem que ser aprendido para a pessoa. Explicar um pouquinho da anatomia, sabe? Olha, seu estômago tem ele tem limite que ele suporta. Volume. Até numa conversa, depois você vai trocando isso com a pessoa, pode funcionar também. Porque isso é a reeducação, né? Na verdade. Isso, exatamente. É isso que você tem que fazer. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra de uma panamenha que ela falou sobre compulsão alimentar, mas ela é muito interessante, porque ela dividia as pessoas com alguns tipos de comportamentos. Então ela falava, tem pessoas que têm aquele comportamento de que ela come rápido e o prazer dela não é o gosto, não é sentir. O prazer dela é exatamente sentir a deglutição, sentir o alimento descendo. Tem outras pessoas que comem, que mastigam bastante, que comem muito, mas podem continuar mastigando. E essa pessoa tem o prazer na mastigação. Então, ela falou que é muito importante a gente perceber qual é o comportamento, qual é o momentum de prazer que esta pessoa tem. Ou condicionamento, né? Exatamente, para que você possa condicioná-la a modificar especificamente aquele pedacinho. Porque às vezes a gente quer mandar ela diminuir a alimentação, diminuir um monte de coisas, e a gente não consegue. Por quê? Porque um pedacinho desse, um detalhe, quer dizer, ela sentir a comida descer, que é o prazer. Não é nem o gosto da comida e nem a mastigação. Outra é o gosto, outra é a mastigação. Então, de repente... essa pessoa só vai saber isso se ela observar, porque muita gente não conhece onde está o prazer. Exatamente. E aí que eu estava falando que essa hipnóloga ela falou que é muito importante você
discutir com o paciente este detalhe e deixá-la como lição de casa, ela começar a perceber qual é o momentum que ela chama de prazeroso, e aí você usar técnicas de hipnose ou de mexer com comportamento, modificação de comportamento, mas direcionado para aquele momento. Porque aí você vai estar agindo dentro de todo o processo, aquele momento mais crítico, que é o que faz com que ela tenha o prazer, ela tenha a sensação de recompensa pelo exagero de estar comendo, né? Eu acho que era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala sério. Eu não sei se é recompensa ou se é gasto de energia, porque ficar mastigando, a ansiedade está jogando energia fora, né? Mas antigamente tinha uma técnica, você lembra? Antigamente tinha uma técnica que a gente tinha que mastigar 30 vezes antes de engolir. Pode ser um condicionamento criado em algum momento, né, em que ele passou por uma ansiedade muito grande e ele condicionou. Eu acho muito fácil, Osmar. É só você tentar falar para a pessoa só engolir quando ele sentir que o alimento está triturado. Isso. Porque a maioria das pessoas não faz isso. Se você observar, muitas vezes nós mesmos, se você observar certinho, você mal mastiga. Ou então você pega e usa a bebida para ajudar você a engolir sem mastigar. Muita gente. Então, são coisas que tem que ir trabalhando. Não, Cristina, é só quase a totalidade. Você tira uma... Tem gente que mastiga que nem indiano, mastiga não sei quantas vezes para depois engolir. Isso é muito raro na nossa sociedade. Verdade. Alguém tem alguma pergunta? Alguma de vocês tem alguma pergunta para fazer entre vocês? Eu tenho. Fala, Cristina. Eu gostaria de saber da doutora Célia, que ela falou das medicações. Eu queria saber como é que funciona, por exemplo, agora, a insônia é uma coisa que aumentou muito durante esse período, né? Eu acho que até, Osmar, valeria a pena fazer uma reunião sobre insônia e a hipnose, porque é uma coisa que a gente vê, assim, problemática séria. Agora, existem algumas medicações que estão sendo utilizadas que levam à compulsão alimentar, né? Esse descontrole. Como é que vocês veem isso? É pensado nisso na hora de dar? Ou os pacientes percebem isso? Olha só, tem certas situações bem complicadas para se trabalhar com medicação, não é? Porque se o paciente ele é obeso e ao mesmo tempo tem insônia, olha, o que eu faço com esse indivíduo, cara? Porque existem medicações excelentes para insônia, entendeu? Indutor de sono, ou então mesmo ansiolítico, né? Ou mesmo antidepressivo. Mas todo antidepressivo que nós temos por aí, que é bom para o sono, que faz dormir, com a mirtazapina, por exemplo, estimula o apetite. Agora, o cara ficar sem dormir também aumenta o apetite, porque o cérebro entende que ele está ativo há muito tempo, tá? Então, naturalmente, aumenta o apetite. Então, tá vendo como a obesidade não é só estômago, tem que se trabalhar também a hipnose para isso, que às vezes é importante. Tem que trabalhar o sono também. Muitas vezes esse indivíduo, ele pensa que dorme e também não dorme. Também não dorme. E tem apneia também, tem mais apneia do sono. E tem mais infarto, Entendeu? E verificar esse sono também, porque eu digo por mim mesmo. No dia que eu durmo muito tarde, no dia seguinte eu como muito. Eu também. Sempre fui assim. Entendeu? É que eu controlo, né? Mas eu fico com muita fome. Eu falei assim, isso é porque eu não comi. Não vou fazer, né? Vou só um pouquinho. Mas você sabe que é complicado. Aqui em casa, por exemplo, mudamos completamente o nosso biorritmo, né? O nosso ritmo. Eu saio da cama às 9h30, 10 horas da manhã. Eu vou dormir 2 horas da manhã. Pois é. Por quê? Porque eu percebi que o horário, por incrível que pareça, o horário para eu trabalhar à noite, mexer no computador, eu estou escrevendo 2 livros, estou fazendo um monte de artigo para publicação, estou preparando o curso. O melhor horário para fazer isso tudo, para mim, tem sido à noite. Essa gozado isso, né? A tiroide que só chega no pico lá às 6 horas da tarde, né? Pode ser, não, exatamente. Você sabe às 3, hein? Mas então, a tua o ritmo, né? Isso acontece. O meu ritmo circadiano deve estar chamando o urubu de meu louro, né? Essa altura. Mas, de qualquer maneira... Mas manter uma rotina, eu acho que é uma estratégia.
também. Não, isso também é. Eu também mudei, né? Eu tomo café da manhã às 11 horas, 10 horas, vou almoçar às 3, 4 horas da tarde, e quando é 7 horas da noite, que seria um jantar, eu estou tomando café da tarde. E aí eu não janto, e aí quando é à noite eu tomo como alguma coisinha, um pouquinho de leite, ou alguma coisa, uma fruta, e vou dormir. Então eu suprimi uma alimentação grande do dia. Mas eu também não sei se é a melhor estratégia, porque eu deveria estar perdendo peso, mas não Você estou. acha que suprimiu? Tem outras coisinhas aí no meio, com É certeza. lógico, é lógico. Olha, Mas eu Osmar, não tem uma sou muito pergunta doceiro. aqui. Osmar, tem Fala. uma pergunta da Maria da Glória, acho que é para a Célia. Né? E os hormônios? Sua falta ou excesso, como interferem na obesidade? só Principalmente na interfere, né? menopausa. Só Nossa. interfere. Isso é uma das coisas que eu procuro exame, peço logo o exame, vou verificar logo a parte hormonal antes de pensar em qualquer outra coisa. Você estava falando aí da tireoide, inclusive, né? Eu, como professora de fisiologia para psicologia, uma coisa que eu alerto sempre o psicólogo, gente, se o paciente tiver um certo perfil, você manda logo para um clínico ou para algum médico para fazer um levantamento, porque ele pode estar com hipotiroidismo, hipertiroidismo, isso, aquilo. Aí eu explico toda aquela parte endócrina para que eles tenham noção que não pode, depois você não vai ver resultado como psicólogo, e você vai se sentir culpado e, na realidade, entendeu? Se com um exame você veria. Claro que o cara que tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, logo que seja, vai continuar precisando de psicólogo. Ele não vai perder o paciente, mas ele vai poder se orientar na estratégia, entendeu? Do tratamento. Então, é importante, sim. Isso aí, o hormônio é a primeira coisa que a gente tem que olhar, tá? Distúrbio hormonal, distúrbio endócrino, para depois pensar no que vai fazer. Eu sempre Principalmente tenho eu uma como tendência de ginecologista. pedir, eu sempre peço para, dependendo não só de transtorno alimentar, mas dependendo da situação, eu sempre peço, eu falo, não vamos comer bola, primeiro vamos fazer uma avaliação médica, fazer os exames, me traga os exames. O psicólogo sério e responsável tem sempre um médico que trabalha com ele, né? Eu, como ginecologista, posso dizer para vocês que, que ajuda, né? principalmente no período do climatério e da menopausa, primeiro, às vezes, o paciente procura o psicólogo, depois é que ele vai procurar o médico. Então, o psicólogo tem que ter essa noção, para que a responsabilidade nas costas dele. Na realidade, é esse grupo. Eu, como ginecologista, tenho muito... Agora eu parei, me aposentei, mas eu sempre trabalhei muito com ginecologia da terceira idade, e é muito interessante, porque na menopausa é muito comum, além das mudanças dos hormônios ginecológicos, né, dos hormônios sexuais, que com a menopausa isso modificam intensamente, principalmente o metabolismo basal desses pacientes, mas também o fato de que essas pacientes frequentemente apresentam uma diminuição da função tiroidiana. E olha que, às vezes, os hormônios tiroidianos estão em níveis aparentemente normais, mas ela está mostrando clínica D. Né? Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que pedir muitas vezes para um endocrinologista que seja metabologista, porque também não é todo endocrinologista que entende de metabologia, para que ele dê uma avaliação adequada. Outra coisa interessante, foi por isso que eu fiz essa mesa, porque vocês estão vendo que um tratamento de obesidade, e aqui eu não estou nem falando só dessa ansiedade de isolamento, estou falando de obesidade mesmo, passa por, no mínimo, obrigatoriamente, sem escapar, por este trio de profissionais. Um médico psiquiatra que muitas vezes vai fazer a avaliação se tem algum distúrbio de personalidade, precisa medicação antipsicótico, anti-ansiolítico, antidepressivo, ou o que for. Precisa do psicólogo que vai fazendo a abordagem em psicologia, em terapia, independente da linha que ela trabalhe. E precisa da nutricionista, porque é quem, na realidade, vai gerir, vai ajudar, vai colaborar, vai complementar com todos os outros, né? Quer dizer, todos os três se complementam entre si,
no sentido de fazer qual seria a melhor, porque nem sempre não é reduzir as calorias que vai fazer com que a pessoa emagreça. Às vezes você tem até que aumentar a caloria, dependendo da proposta que a pessoa tenha. Eu tive um amigo que resolveu, num dia para o outro, ele resolveu começar a fazer ginástica, e ele começou a correr 1 hora, correr 2 horas, correr 3 horas, ele começou a correr, ele está correndo 3 horas por dia. Então ele estava fazendo uma atividade tão grande que não adianta, se diminuíssem o número de calorias para ele, ia ser muito ruim. Então, pelo contrário, foi feito até um discreto aumento de caloria, uma caloria específica, para que ele tivesse energia para desempenhar aquela atividade de corrida, tá certo? E que ele passou a ter um comportamento mais adequado e saudável, né? E ele perdeu 9 quilos, o cara, em 6 meses, só para ir saindo de deambular para correr. Então, gente, eu acho que esse realmente tem sido um problema sério que está acontecendo com todo mundo. Eu acho que, né? Antes da gente abrir, quer dizer, a gente vai responder mais algumas perguntas. Eu queria só, a gente está vendo a doutora Mônica aqui no meio da sala, né? Lembrar que eu fiquei feliz porque na última reunião eu provoquei a Mônica para ela montar um grupo de estudos de hipnose e odontologia, e a Mônica, que aqui está, e a Marli, que está ali em cima no meu canto direito, não sei no de vocês, tá? As duas resolveram assumir a minha provocação e estão montando um grupo de estudos de hipnose em odontologia. É lógico que elas não estão fechando só para odontologia, tá? Mas os temas serão direcionados para odontologia, né? Então, eu queria parabenizar a doutora Mônica e dizer que eu sou uma das pessoas que estou torcendo bastante para que isso dê frutos e que a Sociedade de Hipnodontia do Estado de São Paulo retome ao que era antes, que eu acho que a gente tem que valorizar o meu querido Dr. Jaci Montenegro, né? Que foi a pessoa que me estimulou, inclusive, a abrir o grupo de estudo de hipnose junto com o professor Passos, tá? Então, tomara que vocês deem certo e estou torcendo. E, aliás, já está dando certo, né? Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta importante? Astir quer falar. Astir quer falar, Osmar. Fala, Astir. Astir é psiquiatra do grupo de estudo de hipnose. Liga o microfone, Astir. Há uns 20 anos. Ela não tem essa idade ainda, mas há uns 20 anos. Astir, liga seu microfone. Seu microfone está desligado. Liga o microfone. Deixa eu ver. Aí, abriu. Pode falar. Eu gostaria de complementar algumas coisas, até falando aí com a doutora Célia sobre o medicamento. Eu sou psiquiatra, né, doutora Célia? Então, na anamnese, quando a gente pergunta sobre o comportamento alimentar, o comportamento de sono, toda essa história, o sono é muito importante, né? Porque nós temos dormidor matutino, vespertino e indiferente. Quando ele tem a sua vida, a sua atividade vinculada ao tipo que ele é como dormidor, isso é maravilhoso. Quando você consegue modificar esse comportamento, um dormidor matutino, que ele gosta de dormir, trabalhar de madrugada como o Osmar, dormir tarde e acordar tarde, né? Então, quando ele pode obedecer isso no seu trabalho, no seu dia a dia, é maravilhoso. E aquele que não pode, 90% dele você pode fazer uma educação do sono. Tem 10% que não faz. Vende a mulher, sai do serviço, mas não faz. Então, o sono é muito importante, importantíssimo, né? Na mudança de comportamento para eliminar peso. Então, tem antidepressivo que não se pode dar à noite, que deixa a pessoa motivada. Os recaptadores de adrenalina não pode, não pode. Tem antidepressivo que dá para dormir bem e não estimula a gula. Tem antidepressivo que estimula a gula, dá um desejo de comer chocolate, ela sabe adoidadamente, né? Chocolate fica na cabeça, né? Come batom, né? Então, essas coisinhas têm que ser ajustadas. E outra coisa também que às vezes eu coloco
é o estabilizador do humor que dá aquele que controla a compulsão alimentar, compulsão por droga, por trabalho, por sexo, né? Então, é bom adicionar esse estabilizador do humor. E no termo de hipnose, dessa educação toda, falando aí que a nutricionista sabe muito bem explicar isso, esse padrão de comportamento, de selecionar alimento, a sua postura como você come, né? Essas aulinhas todas, às vezes eu mando ele fazer um caderninho. Cada consulta um caderno para anotar. E quando eu faço isso, eu fortaleço isso no transe, torno a falar. Comer é como rezar, você tem que sentar-se à mesa, colocar o prato pequeno, o talher ao lado, desligar tudo. Falei, você não vai rezar assistindo televisão e atendendo telefone. Então, todos esses estímulos têm que sair para não prejudicar o seu comportamento alimentar, né? Esse comportamento alimentar, a seleção dos alimentos saudáveis, né? O mastigar, por que tem que mastigar muito? Né? Porque o cérebro, se você dá 1.200, 1.500 mastigada, o cérebro dá a mensagem, olha, dá a mensagem para acabar com a fome, ficar saciado. Sabe a diferença entre fome e vontade de comer? Aquelas 4 perguntinhas clássicas, eu estou com fome? Eu preciso comer agora? Tem que ser esse alimento que não tem essa fome. O que eu queria botar no lugar dessa fome? Reconhecer o seu corpo. É esse o corpo que eu quero? Não ir na moda, porque eu já tive gente que fez a cirurgia bariátrica sem fazer o planejamento todo, pegou um relatório de corredor, me dá um relatório aí dizendo que eu posso fazer a cirurgia bariátrica. E ela não estava fazendo a cirurgia porque ela queria modificar o seu corpo, é porque a moda digitava e as colegas, né, Magerma cobrava. E depois ela fez a cirurgia e não aceitou aquele corpo. Então, para ela aceitar aquele seu novo corpo, a sua imagem corporal, a aceitação da imagem corporal. Tem até um livro que diz, magro, e agora? Né? Eu vou ficar magro, o mundo vai abrir as portas, tudo de bom vai acontecer para mim. Né? Outra coisa também, eu faço no transe, todas essas aulinhas de comportamento, eu mando ele, durante o transe eu fortaleço. Não tem um tempo para correr, fazer atividade física, faz no transe. Caminhada mental, o banho, para passar a mão, para sentir o seu corpo, saber onde o corpo vai afinando gradativamente, para o seu cérebro ir acostumando com essa imagem corporal gradativamente, porque depois que ele se apoderar dessa imagem corporal que foi feita aos poucos, sendo burilada, dificilmente ele tem uma recaída, porque o cérebro leva de 8 a 9 meses para acompanhar, para aceitar essa mudança de comportamento, essa mudança da neuromodulação. Ele leva tempo para isso. Então, fazer aos poucos é muito bom. Os outros profissionais, incluindo o endócrino, que é muito importante, a gente pede, mas também pede uma avaliação do endócrino, né? O psiquiatra, saber o que está se passando, qual a regressão para saber a ansiedade, onde foi que gerou, fazer a ressignificação da ansiedade. Deixa eu ver outros pontinhos que eu botei aqui, que eu queria falar mais. A ansiedade, assim, a mastigação, o banho, a fissura alimentar, a imagética, como a minha vida vai ser depois de magro, né? E incluir também, às vezes, a família junto. E no transe, eu boto ele até para fazer as compras de supermercado de alimento saudável. E mostro para ele, olha, como você, comprando alimento saudável, sua conta diminui, você fica com mais dinheiro no bolso. Então, você vai ficar mais esbelto, tomar o banho passando a mão,
né? Onde quer que diminua o volume de gordura, que a gordura vai descer no ralo junto com a espuma do sabão, né? Aversão, porque eu tinha um paciente que ele tinha que fazer diminuir uns 30 quilos para fazer a bariátrica. E ele tomava 2,5 litros de coca por dia. Eu tinha que fazer uma aversão para ele da Coca-Cola, no transe hipnótico. E ele estava 3 anos sem tomar Coca-Cola. E fez a cirurgia. Condicionamento aversivo, né? Às vezes precisa fazer uma aversão. Às vezes a gente precisa ser meio ruinzinho, não tem jeito. Meio ruimzinho, mas dá para fazer. Então, aquela coisa assim, de comportamento, comer é como rezar. Você tem que ter uma postura de oração. Comer é rezar. Você se ama. Então, se você se ama, você vai cuidar do seu corpo. Porque você se ama. Né? E aí, foi muito boa essa palestra, essa coisa do estômago que a doutora Célia falou. Eu não tinha me atinado para isso, mas é uma boa ideia, viu? Boa ideia, né? O seu estômago. Outra coisa, eu vou te dar mais uma ideia também. Eu, quando vou fazendo o relaxamento progressivo, eu não só vou enaltecendo o corpo do indivíduo, faço ele pensar no estômago, sentir que ele tem limite, e vou enaltecendo também todas as articulações, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você faz uma autoscopia. Que é religioso, o que é espiritualista, eu uso muito aquela ideia assim, a natureza lhe deu esse corpo, você tem... Exatamente. Eu apelo muito para a coisa religiosa, espiritualista também, para que ele tenha essa... Você tem que cuidar, sabe? Então, você que faz a auto-hipnose, você pode usar muito esses argumentos, porque, na realidade, é como dizem os antigos, né? O nosso inconsciente, ele é lógico. Se você tem uma lógica e ele aceitar, tá? Pronto, ele vai resolver. Ele vai se estruturar. Eu acho que essa é a grande jogada. Por isso que todas... Tem que ser uma pergunta, ou então uma afirmação, um questionamento. O difícil é que cada indivíduo é um, né? Então, mas você sabe que... Você sabe que é bem interessante, porque é daí que a terapia cognitivo-comportamental tem a sua força, quando ele começou a se basear na lógica do questionamento socrático, que fazia a pessoa raciocinar de uma maneira lógica, e a partir da hora que essa lógica é incorporada, parece que o universo começa a conspirar contra o que você tinha antes, né? A sua lógica anterior. Então, é bem interessante isso. Gente, a Mônica quer falar alguma coisa? A Mônica quer falar dar uma sugestão para dentistas. Isso, eu vou dar uma sugestão, vou abrir para a Mônica, doutora Mônica Okuhara. Eu posso fechar só uma coisinha aqui? Pode. Realmente existe uma dupla muito boa para emagrecimento, que é a bupropiona, né, com topiramato. E a fluvoxamina. Isso. Que é o Revoque. Que ele é bom para dar noite, que ele não interfere no sono. Não interfere no sono, Mas a maioria dos outros, né, mesmo os outros são difíceis. Sono, eles acabam piorando, sabe? Então, o topiramato já não faz. E o topiramato, uma coisa boa, que ele no rim, ele evita a reabsorção de glicose. Isso. Então, ele ainda tem essa coisa aí, entendeu? Mas é difícil, diminui gente. O risco de hiperglicemia. E também fazer um programa, por exemplo, se o cara é obesidade mórbida, eu não vou dizer que agora você vai chegar no magro. De obesidade mórbida, você vai passar por obesidade. Da obesidade, você passa por sobrepeso, até chegar bem parcimoniosamente. Não que é coisa milagrosa. Eu falei, já viu alguma dieta milagrosa dar certo? Até hoje eu não conheço nenhuma que deu certo. Aliás, qualquer compulsão, né? Qualquer compulsão. Uma vez, eu vou contar só rapidamente para vocês. Eu fiz um trabalho com um indivíduo que tinha compulsão por jogo, naquela maquininha do bar. Eu não sei por que cargas d'água eu até que acertei, mas eu acho que foi essa sorte. Depois de fazer 3 sessões de regressão, falando da família, dos problemas, não sei o quê, bababá, um dado momento eu mandei ele para o bar. E aí, quando ele estava diante da maquininha, sabe o que eu falei para ele? Olha bem para essa maquininha.
Como é que você, um filho de Deus, uma criação de Deus, deixa essa porcaria aí, criação do homem dominar você? Você sabe que funcionou? Eu faço isso com cigarro. Mas isso foi uma sorte. Naquele momento me bateu essa ideia. Ele, quando ficava perto da maquininha, ele vomitava. Gente, tinha que sair correndo do bar e voltar para casa com vômito. Eu fiquei assim, né? Surpresa. Você fez um condicionamento aversivo nele. Aversivo. E pegou alguma coisa que fazia com que ele tivesse essa sensação, né? Ele era espiritualizado. Eu aproveitei. Como é que você, uma criação de Deus, pode ser dominado por essa máquina aí que foi criado um homem, sair dentro de um bar, quer dizer, a aversiva que eu fiz, né? Eu não costumo fazer, não. Mas naquele momento... Dá certo, sim. Com o cigarro, eu digo, como é que você vai deixar esse pedacinho de veneno te dominar? Você não tem vontade, um pedacinho de veneno, você vai se trocar. Outra coisa, na deglutição, a avidez para deglutir rápido. Às vezes eu faço assim. Quando você está namorando, beijando o seu namorado, você quer dar um beijinho e mandar ele embora logo? Então, assim que você faz com o pedacinho de chocolate, se você engolir, você manda embora. Fica com ele, passeando na boca, beijando mais vezes. Isso é Porque para dar saciedade com um pedacinho. Você pegou aí uma metáfora bem interessante. É para os que gostam de beijar, logicamente. Pois né? Que, infelizmente não são todos hoje em dia. Não são todos. A gente tem que conhecer. Cada um tem a anamnese continua sendo importante, né? Mônica, fala o que você quer falar, Mônica. Vamos dar uma palavrinha para a Mônica só aqui. Vamos lá. A Mônica que é dentista e é mestra em odontologia e, na realidade, ela fez um mestrado em saúde baseada em evidências. Em medicina baseada em evidências, né? E está na Unifesp, junto com o Monson, e ela que está montando esse grupo de estudos de hipnose em odontologia. Vamos ver o que ela tem a sugerir para a gente, para os dentistas, principalmente. Boa noite a todos. Eu sei que tem vários colegas dentistas hoje no grupo, inclusive porque eu fiz o convite, né, para eles. Em relação ao tema de hoje da reunião, como nós vemos, né, na hipnose é uma grande oportunidade onde nós percebemos que existe uma interação multidisciplinar. Então, desta forma, quando eu falei até na outra palestra sobre a anamnese, a gente bateu muito em cima da anamnese, eu queria dizer que uma das coisas que uma das perguntas que eu faço sempre em relação aos hábitos alimentares do paciente, pergunto também em relação ao estilo de sono dele. E quando a gente também faz o exame clínico, lógico, e vê aquela boca que às vezes não tem condições satisfatórias de mastigação, muitas vezes, por conta de N problemas dentários, que também faz com que essa pessoa acabe querendo deglutir mais rapidamente, porque ela está incapacitada, né, de comer, de mastigar bem os alimentos. Então, entra aí o tratamento odontológico. Mas também quando eu vejo que a pessoa realmente tem os cuidados de higiene. Então, vem aquela pergunta: quantas vezes você escova os dentes por dia? E aí vem aquelas perguntas: 3 vezes. Aí eu pergunto: quantas vezes você come por dia? E aí a pessoa responde, geralmente, umas 3 refeições. E quantas vezes você dá aquela beliscadinha por dia? Aí N vezes. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos também, na nossa cadeira odontológica, perceber esses pacientes que estão também tendo essas outras questões, né, de compulsão alimentar, de alguma dessas formas, até porque na nossa anamnese também entram as questões relativas a questões de perguntas em relação aos hormônios. Então, nós temos uma oportunidade de detectarmos esses pacientes e encaminhá-los. Um programa que quando a gente fazia na odontopediatria, que era bem indicado, para a gente perceber e orientar enquanto à higiene, que hoje eu utilizo para pacientes, até para ortodontia, porque eles têm que ter a colaboração de uso de acessórios, por exemplo, elástico. Então, às vezes, eu uso um programa da seguinte forma: você vai, por uma semana, escrever
em folhas de papel os horários que você, por exemplo, comeu, né? Se no caso a criança era os pais responderem que comeu, porque nós fazíamos uma orientação de dieta e também de higiene. E para o paciente de ortodontia, eu falo, você vai colocar os horários que você usou o aparelho, que você usou o elástico. E aí, quando ele me traz aquele relatório, eu vou mapeando os horários e vendo os intervalos. E eu pergunto, o que você estava fazendo nesse intervalo, né? Esqueceu o que? Eu estava comendo. Eu gosto de comer muito, o dia todo. Então, são várias dicas, né, que nós podemos perceber e orientar e encaminhar os pacientes para essas profissionais aí maravilhosas que foram citadas hoje, né? Então, uma dica para os dentistas que a gente tem condição, sim, de poder estar verificando a nossa própria cadeira pacientes que têm essa tendência, né? Nós não vamos fazer o diagnóstico, mas a gente já percebe, mapeia e indica para vocês. E é isso que eu queria falar para os dentistas aí. Muito bom. Obrigada. Legal, Mônica, legal. Bom, gente, alguém mais tem alguma coisa importante para falar? Porque já faltam 5 minutos para as 10 horas e a gente tem encerrado pontualmente às 22 horas todas as reuniões. E eu queria saber se alguém tem mais alguma coisa importante para falar aí, rapidinho. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a Rosa. Obrigada, eu que Foi agradeço. maravilhoso. Você ficou devendo para a gente como ensinar a fazer mindfulness eating. Isso aí vai ser para um outro momento. Fica para um outro momento. A Célia, queria te agradecer, Célia. Sei que ela, esse horário para ela, eu não sei como é que está a tua vida de horário à noite, eu sei que você está curtindo netos e tal. E agora também, entrando junto com a Márcia, que acabou de aparecer aí, que estava assistindo escondidinha, agora administrando a Associação Brasileira de Hipnose. Queria aproveitar para lembrar a vocês, a todos, aliás, eu acho que todos que aqui estão assistiram o último congresso nosso, que a SBH, a partir de ontem, foi empossada pela nova diretoria, tá certo? Quer dizer, ainda não passaram oficialmente, mas já está, quer dizer, oficialmente já vai estar, né? Mas logo elas vão assumir efetivamente. É a nova diretoria, cuja presidente agora vai passar para a Márcia Matias. A Célia está fazendo parte, a Célia está fazendo parte de novo da diretoria, mas algumas pessoas importantes. Diretora de cursos e eventos. Isso, diretor de cursos e eventos. Vai ser você diretor de cursos e eventos, tá legal. Então, eu queria parabenizar a Márcia e a todos que estão assumindo a SBH. Espero que vocês tenham uma gestão um pouquinho mais fácil do que a minha, porque eu realmente passei 2/3, aliás, quase 3/4 da gestão correndo atrás de documentos, mas mesmo assim conseguimos fazer 2 eventos importantes, que foram 2 congressos brasileiros, e não esquecendo que as reuniões da GEH sempre foram uma atividade coligada com a ASBH. E eu quero que, embora eu não esteja mais na presidência, mas eu quero que vocês continuem divulgando e aceitando essa vinculação do Instituto, quer dizer, do Grupo de Estudos de Hipnose, e como uma atividade em colaboração com a SBH, em conjunto com a SBH, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez, e eu acho que agora a gente pode encerrar a nossa reunião. Foi muito boa. Eu quero dizer para vocês que daqui uns 15, uma semana mais ou menos, ele vai estar no site, tá certo? No meu YouTube, ele vai para o meu canal do YouTube e vai estar disponível para quem quiser acessar, tá bom? Obrigado a todos, boa noite. Obrigada, boa Beijo noite. a todos. Tchau. Fiquem bem, durmam bem e não comam muito, hein? Exatamente. Tchau, um beijo para todos. Recomendação. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, Tchau, obrigada. tchau.
Ai.